Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, nessa live eu tenho dois assuntos muito importantes para tratar com os senhores. O primeiro é a atualização do nosso contrato, do nosso novo token. Exatamente, nós vamos fazer uma atualização no nosso atual token, certo? E também quero falar para vocês sobre o absurdo potencial de valorização do Cotai até 2030. Eu quero provar isso para vocês mostrando dados, tá bom? Meus amigos, compartilhe essa live o máximo que vocês puderem, se inscreva aqui no canal do KotaiCast, deixa o like para fortalecer, tá bom? Escreva aqui nos comentários a sua opinião ou alguma pergunta relevante sobre o projeto, que a nossa equipe vai ter total prazer de responder os senhores, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui do início, que eu quero falar sobre a atualização do nosso token. Exatamente, pessoal, existe uma grande diferença entre um token e uma criptomoeda ou uma altcoin. Nesse momento, o Cotai ele é apenas um token que depende de outra blockchain para existir, ok? Porém, pessoal, a partir do primeiro semestre de 2026, nós vamos lançar a nossa própria blockchain, exatamente. Então, a partir do início de 2026, o token Cotai vai deixar de ser um token e nós teremos a nossa própria blockchain, ou seja, o Cotai ele se tornará uma criptomoeda nativa da sua própria blockchain. Do mesmo jeito que é a BNB, do mesmo jeito que é a Ethereum, do mesmo jeito que é a Solana, a Polygon, a Avalanche, ou seja, o potencial do Cotai é absurdo, principalmente levando em consideração o nosso gigantesco ecossistema, que vai dar 100% de suporte para a nossa criptomoeda. E sem falar que todo novo projeto de cripto que surgir dentro da nossa blockchain, o nosso ecossistema robusto dará 100% de apoio, do lançamento ao final. Vai ser um sucesso. Então, pessoal, o que nós fizemos agora? Nós vamos lançar um novo token para atualizar o token antigo. Esse token antigo não vai valer mais nada. Por quê? O token antigo, esse atual token, ele tem um total de 10 trilhões. O supply máximo é de 10 trilhões, tá bom? Obviamente, a nossa intenção é vender o máximo possível, mas nós não vamos atingir a meta de 10 trilhões. Por quê? Porque em 2024, o nosso planejamento era vender 10 trilhões por um preço mais baixo, ok? Porém, nós observamos a tendência do mercado, que é a redução dos tokens, ou seja, quanto menos token, maior é a valorização inicial. Então, nós decidimos, novamente, criar um novo token, certo? Que posteriormente os senhores vão poder sacar esse token no final da ICO. Sabe por quê, pessoal? Porque nesse momento, independente de qual seja a quantidade de Cotai, esse Cotai ainda não está disponível para ninguém sacar. Ou seja, esse Cotai ninguém tem, somente as nossas carteiras dos contratos. Entendeu? Então a gente vai atualizar, isso vai dar muito mais credibilidade, porque isso vai demonstrar uma redução drástica na quantidade de criptomoeda. Porque de 10 trilhões vai para 1 trilhão. Ou seja, é praticamente impossível nós vendermos mais de 1 trilhão. É impossível ter mais de 1 trilhão após o fim do ICO. Então isso cria uma barreira, isso cria um mecanismo de defesa para que após o fim do ICO não exista possibilidade de existir mais de 1 trilhão de Cotai. Você entendeu a jogada? Então isso dá mais credibilidade, isso mostra para o mercado que a nossa intenção é séria, que nós queremos realmente ajudar na valorização da moeda Cotai. Tá bom? Então, o tokenomics vai mudar completamente. Olha só, pessoal, isso aqui é muito legal. Quero mostrar para vocês. Presta atenção. Isso aqui vai ser o resumo do nosso tokenomics a partir de agora, tá? Olha só. Os fundadores, que são 2.800 pessoas,
eles vão ficar com 47%. Isso já está separado para eles, porque foi graças aos fundadores que nós levantamos 7 milhões de reais no Brasil, entendeu? Então olha só, pessoal, 47,5% é dos fundadores. Agora, disponível para venda é de 37,2%. Olha só, é uma quantia razoável. E a reserva de staking é de 134 bilhões. Por quê? Os 34 bilhões do Michael, do investidor que investiu $1 milhão, e os 100 bilhões que era da equipe do projeto. Então nós vamos destinar 13,4% para pagar staking. Lembrando que essa reserva de staking ela vai se acabar em menos de 3 anos. Porque esse staking nós vamos pagar para aquelas pessoas que não venderem os seus cotais nos primeiros anos. Porque são os primeiros anos mais importantes para a valorização de toda a criptomoeda. Porque se você faz um mecanismo evitando o despejo nos primeiros anos, a tendência de valorização é inevitável, tá? E olha só, parceiros validadores. Anteriormente, nós tínhamos separado 70 bilhões de cotai para parceiros validadores. Nós reduzimos essa quantia para 17,5, ou seja, 17 bilhões e 500 milhões de cotai para, no máximo, 50 mil parceiros validadores. Porque cada parceiro validador, lá no Cotai Space, receberá 350 mil cotai, né? E aqueles que participaram do ICO teste, que durou menos de 30 dias, em 2024, têm separado já cerca de 0,06%, ou seja, 634 milhões de cotai. Então, ao todo, haverá, no máximo em circulação após o fim do ICO, 1 trilhão de cotai. Isso é muito bom mesmo, pessoal. Isso aqui é muito bom. Isso vai dar muito mais credibilidade para a nossa cripto cotai, tá? Então ficou assim mais ou menos a divisão ali, né, para os fundadores. Ali tem um erro de digitação, peço desculpas, esse equipe não existe, é fundadores. Fundadores, 475 bilhões, ou seja, 47%. Disponível para venda agora aumentou, anteriormente era menos, agora o disponível máximo é de 372 bilhões. Ou seja, pessoal, nós temos o máximo disponível para venda, 372 bilhões, ou seja, 37,2%. Esse é o máximo que nós podemos vender. Você está entendendo, pessoal? Esse é o máximo que nós podemos vender. Obviamente, se nós conseguirmos vender os 372 bilhões, com certeza isso vai dar mais de 7 milhões de dólares de arrecadação. Então, pessoal, nós estamos 100% tranquilos com a nossa arrecadação. Que muito provavelmente, até o final da ICO, nós vamos ultrapassar 4 milhões de dólares de arrecadação com muita facilidade, tá bom? Então, pessoal, olha que interessante. Esse ano de 2025, em novembro, será feito o nosso lançamento oficial do nosso ecossistema. Ou seja, a carteira de criptomoedas, a corretora descentralizada, a Kotaico, o Kotai Payments, um gateway de pagamento 100% em cripto gratuito para o comerciante, a Kotai Bet, a nossa casa de aposta 100% em cripto, e o Kotai Space, ainda esse ano. Praticamente mais de 90% do nosso ecossistema será lançado ainda em 2025. Então, pessoal, o que vai acontecer? A partir do momento que nós efetuarmos o lançamento oficial do nosso ecossistema, que inclusive será feito no nosso primeiro evento anual, que será a Kotai Summit em novembro, certo? Vai ser um ambiente fechado, exclusivo para investidores, ok? Tudo vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, certo? Será num prédio super mega elegante. Tem até heliponto que vai chegar uns palestrantes lá com helicóptero. Tudo vai ser transmitido ao vivo para vocês, que muita gente não vai poder participar, vai ficar em casa. Mas isso vai dar uma mega credibilidade, porque quando nós lançarmos os nossos aplicativos, que inclusive todos esses aplicativos têm uma parceria com o iPhone, né? Porque para você, pro iOS da Apple, do iPhone, para você conseguir baixar nossos aplicativos, você tem que fazer você tem que seguir os critérios exigidos da Apple. Então nós estamos seguindo todos os critérios
Nós seremos um ecossistema que vai prestar serviço. Nós seremos um ecossistema que presta serviço, ok? Em troca de dinheiro. Então, esse ecossistema terá uma mega de uma credibilidade a partir do momento que os senhores, que nós lançarmos esse ecossistema ao vivo no YouTube. Todos os senhores que estarão em casa poderão sacar os seus smartphones e baixar os nossos aplicativos gratuitamente. Isso vai comprovar para todos os investidores, até mesmo aqueles que estão indecisos, que a nossa intenção é prestar serviço. E, consequentemente, o nosso ecossistema, em pouquíssimo tempo, estará andando com as próprias pernas, ou seja, estará dando lucro. E o ecossistema, não vai depender da Crypto Kotai. Então, isso mostra credibilidade, certo? E descentralização. Ok? Isso mostra para os investidores que a Crypto Kotai, ela é descentralizada. Ok? E, meus amigos, preste muita atenção. Eu gosto muito de mexer no ChatGPT. Eu pago, tá, para o ChatGPT, né? Meu ChatGPT aqui eu pago, acho que mais de $40 por mês. E eu pesquisando, adicionando dados, eu pesquisei, né? E eu já tinha uma base do que eu estava prevendo para 2030. Eu previa que a Binance ela estaria entre as top 3, a Binance, o BNB da Binance, né? Então assim, e tirando a Tether, porque a Tether não conta, mas tirando a Tether, eu acreditava 100% que o BNB estaria em terceiro lugar nos próximos 5, 6 anos. Porque a Binance ela tem uma projeção de alcançar cerca de quase 1 bilhão de usuários até 2030. Então eu coloquei alguns dados no ChatGPT e pedi para ele, olha, seguindo esses dados aqui, se o ecossistema Kotai conseguir alcançar 100 milhões de usuários até o final de 2030, qual será a colocação do Kotai nas top 10 da CoinMarketCap? E esse aqui foi o resultado. Olha só, esse foi o resultado que a inteligência artificial passou para mim. Você está entendendo? Seguindo as informações que eu passei para ele. Quais são as informações? Olha, o ecossistema tendo no mínimo 100 milhões de usuários. Em qual colocação a Crypto Kotai estaria no final de 2030? Esse aqui foi o resultado. As top 10 criptos em 2030. Opinião baseada em tendências e dados. Isso aqui foi o próprio resultado da inteligência artificial. Os senhores mesmos podem fazer essa pesquisa com a sua própria inteligência artificial. Coloca lá na inteligência artificial, no ChatGPT. Coloca no ChatGPT, olha, o ecossistema Kotai tem carteira cripto, tem corretora descentralizada, tem gateway de pagamento, tem casa de aposta, tem marketplace, tem própria blockchain. Olha só o tanto de coisa. Ok? Se o ecossistema Kotai atingir 100 milhões de usuários até 2030 e com um supply máximo em circulação de até 1 trilhão de Kotai, qual seria a colocação do Kotai até 2030? Foi isso aqui que o ChatGPT me passou. Em quinto lugar. Em quinto lugar. Obviamente, eu acertei na Binance, o BNB vai subir muito nos próximos anos, tá? Nós estaríamos atrás do Bitcoin, é óbvio, não tem como passar o Bitcoin, pelo amor de Deus. A Ethereum, o BNB da Binance, a Solana e o Kotai em quinto lugar. Mas por que o Kotai estaria em quinto lugar? Vou explicar para você. Olha só. Isso aqui é um cenário muito competitivo em 2030 para o Kotai. Por quê? O Kotai vai ter o Kotai Payments, o Kotai, que é a corretora descentralizada, a Kotai Wallet, que é a carteira multi-chain, a Kotai Bet, que é a casa de aposta 100% em cripto, o Kotai Space, tudo isso aqui com zero burocracia. Qualquer pessoa da face da Terra vai poder, com um botão, um dedo, clicar, ó, e pronto. Ele cria uma conta em nossa corretora, ele cria um perfil, uma conta na Kotai Bet, no Kotai Payments. É zero burocracia. Zero. Zero burocracia. E é por isso que a gente vai atingir mais de 100 milhões de usuários nos próximos 5, 6 anos. É por isso. Entendeu? E, pessoal, não só isso. Segundo a inteligência artificial, por que o Kotai, a Crypto Kotai, a altcoin, né, que vai ser uma altcoin, por que ela estará entre os top 5 até final de 2030? Olha só,
100 milhões de usuários globais no ecossistema Cotai, ou seja, na carteira, na corretora, no gateway de pagamento, no marketplace, na casa de aposta. A cotação projetada, olha só, isso aqui foi o ChatGPT que me passou. A cotação projetada para 50 centavos ou mais, com um supply, presta atenção, com um supply controlado de no máximo 1 trilhão em circulação. E seguindo uma forte estratégia de staking, dividendos e uma utilidade real da cripto Cotai dentro do ecossistema. Porque dentro desse ecossistema você vai poder pegar os seus Cotai e apostar na casa de aposta, você vai poder pagar qualquer coisa dentro do Cotai Payments, você está entendendo? No marketplace. Pessoal, nenhum outro projeto de criptomoeda oferece nem 10% do que o Cotai Project está oferecendo. E é por isso que nos próximos 5, 6 anos nós vamos estar entre as top 5. É totalmente possível de acontecer. E pessoal, presta atenção. Qual que vai ser, até chegar nos 50 centavos, vai demorar. Não é da noite para o dia. Até nós chegarmos nos 50 centavos vai demorar. Os mão de alface, aquela galera que quer vender tudo no primeiro ano, essa galera vai se arrepender absurdamente de vender tudo no primeiro ano. Não façam isso. Presta atenção, sejam inteligentes. Pessoal, presta atenção. As corretoras, principalmente a primeira corretora que vai fazer a listagem, a primeira listagem do Cotai, será a nossa corretora, ou seja, a Cotaico. Ok? Então, a Cotaico, ela vai sugerir um preço inicial de referência com base no preço do ICO. Mas, logo após a abertura do mercado, esse preço muda conforme as ordens de compra e venda. Eu vou explicar para vocês. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, principalmente os senhores que estão investindo pesado no Cotai, para que os senhores não cometam os mesmos erros que vários outros holders de outros projetos cometem. Pessoal, presta atenção. O Cotai Project é um projeto de médio a longo prazo. Independente do valor da cripto Cotai, o ecossistema não depende do valor da criptomoeda. Tá entendendo? O ecossistema Cotai, ele vai andar com as próprias pernas, porque nós vamos prestar serviço dentro do ecossistema. Entendeu? Então, para o ecossistema, tanto faz qual seja o valor do Cotai. Então, os senhores precisam usar a inteligência e no primeiro ano, os senhores não podem despejar tudo de uma vez. Ok? Olha só, pessoal, qual que é o preço de referência? O preço de referência é 0,0006. Esse vai ser o preço, a primeira listagem, o preço da primeira listagem em 2026. Porém, o preço pode subir ou pode cair, mas eu quero mostrar para os senhores que a possibilidade de subir é muito maior do que de cair. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó. Como que funciona a demanda? Como que a demanda afeta o preço? Presta atenção. Se houver grande demanda logo após o ICO, o preço tende a subir muito rapidamente. Agora, se houver baixa demanda ou os holders vendendo em massa, o preço pode abaixar do valor do ICO. Então, qual que é o preço de referência? O preço de referência é um preço de referência. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Quem bota preço na criptomoeda é os senhores. Inclusive, eu converso com investidores anjo que só vão começar a vender quando o Cotai estiver superior a 2 centavos. Então, presta atenção, pessoal. Olha que interessante isso aqui. Vou dar um exemplo típico para os senhores. Após o fim do ICO, o preço da listagem é de 0,0006 centavos, certo? Esse é o preço da listagem. Isso aqui não quer dizer nada. Quem bota o preço é você, entendeu? Esse aqui é o preço da listagem. Então, se a demanda for forte, ou seja, se mais gente, se muito mais pessoas estiverem interessadas em comprar o Cotai após o fim do ICO, do que pessoas querendo vender, o preço pode subir para 0,006, ou seja, 10 vezes mais em apenas um dia. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas, se muitos venderem ao mesmo tempo, pode cair abaixo do valor do ICO. Você está entendendo?
O Cotai Project é um projeto de médio a longo prazo. Se a pessoa ela for mente fraca, tipo assim, se ela quiser simples, se ela não pensar de no mínimo 3 a 5 anos, ela vai perder muito dinheiro no primeiro ano, porque o Cotai vai valorizar independente se você vai vender tudo ou não. O Cotai vai valorizar. Pessoal, olha só. Olha que interessante essas premissas do cenário aqui. Total de holders após o ICO, 6 mil. Você sabia que o máximo de holders que o Cotai terá em março de 2026 será de no máximo 6 mil pessoas? Sabia disso? Sabia que haverá no máximo 6 mil holders até março de 2026? Então é uma quantidade muito pequena. Para falar a verdade, é uma quantidade parecida com a quantidade de BNB que foi listado, que foi de holders de 2017, tá bom? É uma quantidade bem parecida. Então, olha que interessante. Vamos fazer aqui uma suposição. A suposição é a seguinte. Vendas iniciais. 50% dos holders, ou seja, desses 3 mil holders, 50%, ou seja, 3 mil, eles vão vender 1/3 das suas reservas nos primeiros 60 dias. Sabe aquela galera mais apressada, mais ansiosa? Pois é. Então, 50% vai vender 1/3 dos seus cotais nos primeiros 60 dias. Agora, olha que interessante. Compradores. Nós estimamos que haverá, no mínimo, 10 mil novos investidores por mês interessados em investir no Cotai. Tá bom? Então, se tiver 10 mil pessoas interessadas em adquirir os tokens nos primeiros 30 dias após a listagem, olha só o balanço da demanda e da oferta. Presta atenção. O preço será diretamente influenciado pela pressão de compra, ou seja, dos 10 mil compradores, contra a pressão de venda dos 3 mil compradores. Então, se nós temos 6 mil holders, certo? E 3 mil começam a vender e 10 mil querem comprar, existe uma pressão de compra e a tendência é a valorização. Então não tem erro. Se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, a valorização é inevitável. Você está entendendo? Então presta atenção nisso aqui, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma estimativa de valorização. Se num cenário de 10 mil compradores, eles absorveram toda a venda dos 3 mil compradores, lembra que os 3 mil holders estão vendendo 1/3 dos seus cotais? Então vamos supor que em 60 dias praticamente, ou nos primeiros 30 dias, 15 bilhões de cotais sejam negociados nos primeiros 30 dias. E esses 10 mil compradores compraram tudo o que essas pessoas, o que os 3 mil venderam, ofertaram para venda. Então, a possibilidade de valorização nos primeiros 30 dias, ok? É de 3 a 10 vezes. Sabia disso? Sabia disso? Então, existe uma possibilidade de, nos primeiros 30 dias, pela quantidade de busca de novos compradores, de pessoas querendo comprar, a possibilidade da valorização do Cotai é de 10 vezes ainda no primeiro mês. Mas é aquilo que eu tenho falado. Para isso acontecer, menos pessoas têm que vender e mais pessoas têm que estar interessadas em comprar. Entendeu? Olha que legal isso aqui, pessoal. A Binance, em julho de 2017, quando a Binance finalizou o seu ICO, ela tinha de 2 mil a 8 mil holders, ou seja, é uma quantidade muito semelhante à quantidade de holders que o Cotai terá após o fim do ICO. E olha que mais interessante é isso aqui, ó. No final, 6 meses depois, ou seja, no final de 2017, a Binance passou de 8 mil holders, né, de quase 8 mil, para quase 250 mil. Não tem exatamente a quantidade exata de holders que a Binance teve, mas vamos supor que a Binance tinha 5 mil holders, certo? E foi para 250, meu Deus, foi um aumento de 50 vezes. Um aumento de 50 vezes a quantidade de holders. Então, de 5 mil holders, se ela passou para 250 mil, ela aumentou em 50 vezes. Então, o que aconteceu? O que foi que aconteceu com a valorização do BNB nos primeiros 6 meses? Olha só, isso aqui foi absurdo.
foi uma valorização de mais de 8.000%. Ele passou de 10 centavos e foi para 8,20. Você está entendendo, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só. A nossa estimativa é que no final de 2026 haverá em torno de 180 mil holders, no mínimo. No mínimo. Cotai. Então, de 6 mil holders, nós vamos passar, ok? 9 meses depois, nós vamos passar para mais de 180 mil holders. Ou seja, isso representa um aumento de 30 vezes a quantidade de holders em pouquíssimos meses, em menos de 10 meses. Então, olha só, a projeção mínima do Cotai é de 30 vezes. É de 30 vezes ainda no primeiro ano. Você está ouvindo? Então, pessoal, nós podemos passar de março de 2026 por um preço de 0,0006 centavos para dezembro de 2026 para 0,018 centavos, ou seja, 0,1 centavo,8, um pouco menos de 2 centavos. Mas isso aqui é levando ao pé da letra a valorização conforme a quantidade de holders vai aumentando. Porque presta atenção, meus amigos, quando o investidor compra uma criptomoeda, ele tem a intenção de vender essa criptomoeda mais caro do que ele comprou. Então, se no início tinha 6 mil holders e 9 meses depois nós chegamos a 180 mil holders, o que vai acontecer? Toda vez que o Cotai trocou de mão, toda vez que o Cotai foi vendido, ele foi vendido mais caro, ok? Então a especulação nesses primeiros anos é absurda, ok? Porque a pessoa sempre compra com a intenção de valorizar. Ninguém é burro de comprar, não, eu vou comprar porque eu sei que vai desvalorizar. Ninguém faz isso. A pessoa sempre investe no terreno, no dólar, na bolsa brasileira, no Bitcoin, com a intenção de ganhar dinheiro, com a intenção de valorizar. Então, esses novos investidores, eles vão olhar o potencial da criptomoeda porque o Cotai ele vai ser igual à Solana. O potencial do Cotai é o mesmo potencial da Solana, é o mesmo potencial do BNB, é superior ao potencial da Ethereum. Porque a Solana é muito mais jovem que a Ethereum. Então, o Cotai ele vai ser um fork melhorado da Solana. Que a Solana tem um código aberto, é totalmente possível qualquer pessoa da face da Terra criar uma cópia melhorada da Solana. Isso é válido. Do mesmo jeito que a Dogecoin copiou o Bitcoin. E do mesmo jeito que o BNB da Binance copiou a Ethereum. Então, pessoal, hoje em dia nada se cria, tudo se copia e se melhora. Se é uma coisa que dá certo, tende a se melhorar e tende a se copiar. Eu acredito no real potencial do Cotai, porque o Cotai ele vai ter como base a blockchain da Solana. Você está entendendo? E unido com o nosso ecossistema, a valorização do Cotai é inevitável. Porque o próprio ecossistema não depende da valorização do Cotai para se manter vivo. Ok? O ecossistema ele vai dar lucro no primeiro ano. Ok? Então, isso chama a atenção de investidores. Eu observo que é muito provável que nós podemos passar de 180 mil holders ainda no primeiro ano. Então, cada vez que o Cotai troca de mão, quando o Cotai é comprado por uma pessoa e essa pessoa vende para outra pessoa, ele sempre vai tentar vender mais caro. Ele sempre tenta aproveitar o hype, aproveitar a dinâmica do crescimento daquela moeda, da popularidade daquela moeda para que ele possa ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro com Dogecoin em 2020. Ganhei 60 mil reais. Então eu sei como é que funciona. Você compra com a intenção de valorizar. Então esses novos holders, eles vão observar o potencial do Cotai, eles vão comprar muito no primeiro ano. Muito no primeiro ano. E vai continuar comprando. Então o que eu vejo, pessoal? O ecossistema Cotai, ele não depende da moeda para sobreviver. Isso vai dar uma mega credibilidade para que as pessoas possam comprar Cotai. Sabe por quê? No final de 2026, somente a CotaiBet, que é um dos aplicativos, é um dos serviços que nós oferecemos, é a CotaiBet. Somente a CotaiBet tem a possibilidade de estar lucrando acima de $500 mil por mês
com apostas esportivas. Nós teremos uma equipe engajada, uma equipe que vai ali atualizar apostas do mundo inteiro. Basquete, NBA, Super Bowl, futebol americano, futebol brasileirão, futebol europeu, todo tipo de esporte que você possa imaginar. E até mesmo acontecimentos reais da atualidade, como eleição que vai acontecer no Brasil ano que vem. Dá para você apostar quem que você acha que vai ganhar. A Copa do Mundo, vai ter a Copa do Mundo ano que vem. Então é um time perfeito para o lançamento do Kotai Bet. O Kotai Bet será lançado esse ano. Então até o final de 2026, muito provavelmente, praticamente ali 90% dos dividendos será pago proveniente aos lucros da Kotai Bet. Entendeu? Então as pessoas vão observar o ecossistema Kotai, os investidores, os novos holders, os novos interessados em comprar a cripto Kotai, eles vão observar que a cripto Kotai tem um ecossistema completo. Uma carteira multi-chain descentralizada, um gateway de pagamento em cripto, né? A Kotaiko, que é uma corretora descentralizada, a Kotai Bet, a casa de aposta em cripto, sem limite, sem KYC, sem burocracia, e o Kotai Space, que futuramente vai se tornar uma rede social. Pessoal, imagina só o potencial da cripto Kotai nos próximos anos. Somente o ecossistema Kotai, somente esse ecossistema, em 2030 nós podemos estar lucrando acima de $1 bilhão por ano. E, obviamente, a cripto Kotai ela vai se valorizar junto com o ecossistema. Ela vai se valorizar junto. Então, meus amigos, a projeção que eu faço é que o Kotai ele pode estar acima de 50 centavos de dólar. Sabe por quê? Só um Bitcoin, somente o Bitcoin, ele pode estar acima de $1 milhão. Então, pessoal, só o mercado cripto já estará na casa ali de 15 a 20 trilhões de dólares. Entendeu? Então, o Kotai tendo ali um valor de 50 centavos, o Kotai ele estará entre as top 5, muito provavelmente entre as top 5 da CoinMarketCap nos próximos 5, 6 anos. Ok? Pessoal, a possibilidade do nosso ecossistema crescer nos próximos anos é absurda, porque é zero burocracia. Qualquer pessoa da face da Terra com acesso à internet vai poder pegar o seu smartphone e abaixar os nossos aplicativos e aproveitar com os nossos serviços. Então, pessoal, nós estamos seguindo todas as diretrizes da Apple para baixar a nossa carteira multi-chain, porque nós queremos prestar serviço. Tudo que nós estamos fazendo é 100% legalizado, não existe nada de ilegal no que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Vai ser um ambiente 100% cripto, 100% descentralizado. Qualquer pessoa que tenha um smartphone Android ou um smartphone iOS vai poder abaixar os nossos aplicativos esse ano ainda em 2025, exatamente. Nós vamos fazer, pessoal, olha só, nós vamos fazer o nosso lançamento, né, da Kotai Summit esse ano. Então, antes do ICO terminar, nós já vamos entregar tudo o que nós estamos prometendo. Cara, nós vamos jogar uma pá de cal naqueles debiloides, né, naquelas pessoas que falam que o Kotai é uma coisa errada, que falam que o Kotai é golpe. Pessoal, presta atenção. Somente o ecossistema vai trazer bilhões de dólares de arrecadação anual. Por que você acha que nós do Kotai Project, nós da equipe do Kotai Project, vamos nos queimar por causa de 3 a 4 milhões de dólares? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Hoje, o nosso caixa já ultrapassou 3 milhões de dólares de arrecadação. Muito provavelmente, até o final desse ano, o nosso caixa total pode ultrapassar 5 milhões, porque nós já temos 1 milhão dos fundadores, 1 milhão do investidor anjo, do Michael, e 1 milhão do nosso ICO. Então, nós podemos chegar de arrecadação desse ICO até o final do ano em torno de 3 a 4 milhões. Então, 4 milhões mais 2, podemos chegar a um caixa total de quase 6 milhões de dólares ainda esse ano. Pessoal, isso é caixa mais que o suficiente
para financiar todo o ecossistema por quase 10 anos. Então, o que faz uma criptomoeda valorizar? Se a criptomoeda ela tiver como base um ecossistema sólido, que presta serviço e que lucra na prestação de serviço e que não depende da criptomoeda para sobreviver, ou seja, um ecossistema que anda com as próprias pernas, o mercado ele vai visualizar segurança, ele vai visualizar projeção de ganho, entendeu? Então haverá inúmeros holders até o final de 2026. Pode ser um aumento de mais de 30 vezes. Pode ser um aumento de mais de 30 vezes. E, consequentemente, cada vez que o Kotai troca de mão, ele troca por um valor superior. Porque ninguém gosta de perder. Então a pessoa ela sempre vai querer vender mais caro. Foi assim que aconteceu com o BNB. O BNB, no primeiro ano, ele teve uma valorização de 8.000%. Por quê? Porque a pessoa comprou, valorizou um pouquinho, ela vendeu, outra pessoa comprou, valorizou um pouquinho, ela vendeu e assim foi. O BNB, no primeiro ano, ele trocou de mão mais de 200.000 vezes. Aumentou a quantidade de holders absurdamente. Olha só, a quantidade de holders que o BNB tinha no começo era de 2 a 8.000. Então, no final de 2017, passou para quase 250.000. Sabe-se lá quanto? Não tem os dados exatos, mas é muita gente comprou no primeiro ano. Então, aumentou a quantidade de holders e, consequentemente, aumentou a quantidade de vezes que o BNB trocou de mão e toda vez que o BNB trocou de mão, ele foi trocado de mão cada vez mais caro, ok? Então, a valorização foi inevitável, pessoal, inevitável. É a mesma coisa que vai acontecer com o Kotai. No final do primeiro ano, a quantidade de holders pode aumentar em mais de 30 vezes e, consequentemente, a valorização se faz inevitável também. É muito provável que nós podemos alcançar, ainda no primeiro ano, uma valorização de 2,5 centavos, quase 2,5 centavos, ou seja, uma valorização de 40 vezes. É totalmente possível nós alcançarmos uma valorização de 40 vezes ainda no primeiro ano. É totalmente possível. Espere e verá, tá bom? E pessoal, olha que interessante, né? Eu quero falar para vocês que hoje o BNB chegou a 761 dólares. Ou seja, o camarada que comprou por 10 centavos, olha o quanto que ele ganhou em 8 anos. Foi uma valorização de 760.000% em 8 anos. É absurdo, né, meus amigos? E, pessoal, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Em 2030, o que você prefere? Você prefere continuar acreditando no governo? Que o governo vai resolver tudo para você? Quer continuar dependendo da política do Brasil? Você quer continuar dependendo dessa política? Ou você quer fazer parte dos vencedores? Porque o Kotai Project ele vai apoiar 100% a dolarização. Nós vamos apoiar 100% as stablecoins. Inclusive, vamos criar um ambiente favorável de conversão de altcoin para stablecoin o mais fácil possível. Vamos tentar deixar um ambiente mais fácil possível para que as pessoas possam converter os seus kotais em dólares mais fácil possível. Então, você tem uma chance, você tem uma oportunidade. O que você prefere? Você prefere ter uma vida dos sonhos? Você prefere realmente ter a possibilidade de realmente mudar de vida? Ou você quer continuar dependendo do governo? Meu amigo, eu não preciso falar mais nada. Basta você dar o primeiro passo, ok? Esse projeto, ele já é um sucesso. Esse projeto vai acontecer, com ou sem você, não interessa. Esse projeto já é um sucesso, ele vai acontecer. Independente se você acredita, independente se você vai investir ou não, não me interessa. Esse projeto vai acontecer, já está acontecendo. Em 2030, se você não acreditar agora, hoje, 2025, 2030 você vai estar chorando no banho. E, pessoal, eu não vou ter dó de você, não. Eu não vou ter dó dessas pessoas, não vou ter dó dessas pessoas que hoje criticam, que hoje tentam denigrir a nossa imagem. Eu não vou ter dó dessas pessoas, porque elas tiveram todas as chances de acreditar nesse projeto. E, infelizmente, quando o Kotai bater 50 centavos em 2030, 50 centavos,
Cara, essas pessoas vão tirar a cueca pela cabeça, meu irmão. Esses caras vão chorar no banho desesperadamente, porque elas tiveram todas as chances de acreditar num projeto que vai se tornar a Binance 2.0, hein? O Kotai Project tem o potencial de ultrapassar a valorização da Binance nos próximos 5, 6 anos. Nós podemos até ultrapassar os 50 centavos nos próximos 5, 6 anos. Existe uma grande possibilidade. Basta a gente fazer um bom serviço no nosso ecossistema. Ok? É aquilo que eu falo, pessoal. A chance passa sempre, pelo menos uma vez na sua vida, você tem a chance de mudar de vida. Pelo menos uma vez na sua vida você tem a chance. Ok? Eu já desperdicei várias chances da minha vida, igual o Bitcoin. Eu tive chance de comprar mais de 20 Bitcoin em 2014, 2015 e não comprei. Então, hoje, vocês têm a chance de acreditar num projeto sério, que realmente tem a possibilidade de mudar a vida de vocês. Basta vocês darem o primeiro passo, tá bom? Porque em 2020, 2030, eu não vou ter dó dessas pessoas. Não vou ter dó. Ok? Porque cada um tem a chance de mudar a sua vida. É só você, meu irmão, só você tem a chance de mudar a sua vida, igual eu fiz. Eu tive coragem de dar o primeiro passo. Eu tô dando a minha cara aqui. Entendeu? Então, graças a vocês, graças aos fundadores, graças ao Michael, graças aos novos investidores, hoje nós já temos caixa para fazer tudo o que nós queremos. É sensacional. É sensacional. Muito obrigado por tudo. Compartilhe, se inscreva aqui no canal. Até o final do ano, pessoal, a gente vai ultrapassar 4 milhões de arrecadação. Espere e verá. Beleza? Muito obrigado por tudo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E até mais.